Pois é, sim, você a partir de agora pode perder o seu benefício administrativamente. Mesmo aquele benefício que você deu entrada na justiça, brigou na justiça e conseguiu o resultado. Hoje está editada uma nova lei pelo governo que chancelou uma lei anterior que já existia e que diz que a decisão do juiz que te deu a aposentadoria não vale nada. Pois é, nós vamos discutir esse assunto. Eu quero levantar aqui a bandeira para que você entenda que há muito tempo o aposentado e o pensionista vêm perdendo direitos. E agora não é diferente. Eu tenho a minha crítica e aqui quem está falando é um advogado, um jurista que sabe o que está falando e entende bastante de constitucional. E é por isso que você tem que ver que existem duas teses. Por que eu estou falando isso? Porque eu vi advogados trazendo teses distintas. Mas, entenda, são discussões como essa que fazem o direito. No final das contas, a única coisa que a gente tem que entender é que quem merece ser protegido é você, que é beneficiário do INSS, que é o usuário do INSS, tá bom? Então vem comigo que a informação é importante. Só que antes eu preciso te trazer um convite, tá? Dia 12, às 8 horas da manhã, nós estaremos em Belo Horizonte, na Praça da Liberdade. Lá nós vamos discutir sobre a bancada do aposentado, vamos estar falando do 14º, vamos estar falando sobre revisão da vida toda. Nós vamos estar trazendo aqui pontos que favorecem o aposentado através da bancada do aposentado. Então seja muito bem-vindo, te aguardo lá, dia 12, para quem é de Belo Horizonte e região, lá na Praça da Liberdade. Eu conto com você lá a partir das 8 horas da manhã, tá bom? Vamos lá, pessoal. Foi motivo de muita crítica essa lei 14.441, que foi sancionada pelo governo agora recentemente. Crítica de quem, doutor Sandro? Eu, por exemplo, sou um dos que criticaram. Por quê? Porque essa lei, se você olhar ela aqui, ela é uma lei que trata da concessão daquele auxílio-doença, mesmo sem você precisar passar por perícia. A minha crítica já começa aqui, tá? Ó, ela fala aqui que vai depender de uma emissão do parecer da perícia médica quanto à incapacidade laboral e que independe agora de perícia, tá? Mas esse artigo, embora questionável, não é esse aqui que eu quero discutir com você. Eu quero discutir com você esse aqui. Artigo 101. Para mim, olha, para mim, Dr. Sandro Lúcio Gonçalves, advogado e jurista, que entende de constitucional, está aqui trazendo para vocês e dizendo: essa é a minha decisão, é o meu parecer, porque eu defendo o aposentado. Esse artigo é inconstitucional e um artigo anterior inconstitucional não chancela o outro. Presta atenção. Esse artigo fala que o segurado em gozo de auxílio por incapacidade temporária, auxílio acidente ou aposentadoria por incapacidade permanente e o pensionista inválido cujos benefícios tenham sido concedidos judicial ou administrativamente, olha aqui, estão obrigados, sob pena de suspensão do benefício, a submeter-se à perícia médica a cargo da Previdência Social para avaliar as condições ou manutenção. Tá, tudo bem. Você se aposentou por invalidez, você pode sim ser submetido a uma nova perícia para ver se as condições permanecem ou não. Só que alto lá, tem uma coisa muito errada aqui. Por quê? Porque você tem que entender que administrativamente o INSS não pode fazê-lo. E aqui é isso que o INSS quer fazer. Você deu entrada na justiça, você venceu na justiça e agora o INSS, que diga-se de passagem, é o maior réu do Brasil. Ninguém é tão processado, ninguém dá tanto calote nos outros igual o INSS. O INSS, que é o réu da ação, vai te chamar e falar: não, a decisão do juiz não teve valor. Na minha visão, isso é inconstitucional e imoral, porque fere, e aqui eu trago para vocês, a nossa Constituição da República Federativa do Brasil,
onde lá no artigo 5º, tá? Ela tem aqui uma decisão que fala o seguinte, ó, artigo 5º, inciso 36. A lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. E agora eles querem fazer isso. Qual que é o argumento pífio e fraco desses que defendem o INSS e não o aposentado? Segundo eles, a lei 8.212, ela já tinha um artigo desde 2017, que falava que o Instituto Nacional do Seguro Social deveria rever os benefícios, inclusive os concedidos por acidente de trabalho, ainda que concedidos judicialmente, para avaliar a persistência, atuação ou agravamento da incapacidade alegada como causa para sua concessão. Ou seja, esse artigo aqui fala que mesmo que concedido judicialmente, você deveria ser reavaliado. A lei falou pouco, mas não definiu. Reavaliado como? Pelo próprio INSS ou pela Justiça? Eu entendo que uma decisão que a Justiça deu, só a Justiça pode reavaliar. Então o INSS teria que entrar com uma ação de revisão de benefício, assim como quando acontece com você, você levou um calote do INSS. Aí você não tem que entrar com a revisão da vida toda, espera 10, 20, 30 anos? Pois é. Por que com o INSS é diferente? Que ele sozinho já chama e anula. Tem coisa errada. Ah, doutor Sandro, mas eu vi, tá na lei, eu vi outros advogados falando que pode. Pois é, são teses distintas. O que você tem que entender é que eu tenho sempre como tese a lei mais benéfica ao aposentado e ao pensionista. Então eu vou proteger o aposentado e pensionista, e nunca o INSS. É simples assim. Então presta atenção. Para quem aí acha que eu só estou querendo visualização no YouTube e eu não tenho fundamentação para trazer, vem cá para você. Essa aqui é uma decisão do Tribunal da Justiça Federal da Primeira Região. Decisão: INSS não pode suspender benefício concedido judicialmente só com base em resultado de perícia administrativa. Tem que ser judicial. O INSS, para tirar o seu benefício, tem que entrar com uma ação na justiça, pedir a perícia judicial e aí sim, se você perder na justiça, tudo bem. Mas não é o próprio réu, o próprio bandido da história que pode te chamar e decidir se você continua com o direito ou não. Essa é a tese que eu defendo. É isso que eu vou sempre defender, porque eu sempre vou estar do lado do aposentado e nunca do INSS ou de governo qualquer um que seja, tá? Outra questão, isso aqui ainda permanece em discussão lá no STJ, porque o STJ está vendo que tem tribunais que estão dando favorável ao INSS e estão cassando, sim, a decisão judicial de forma administrativa. Já tem outros que, como o TRF1 aqui, dizem que não é possível a cassação do benefício de forma administrativa. Em suma, ao trocar dos fatos, o que eu tenho para trazer para você como opinião e parecer jurídico? Tem que ser benéfico para quem é o hipossuficiente da história. O que é isso, doutor? Falou difícil. Então vou resumir. Quem é a parte mais fraca? É o INSS ou você? Quem é a parte mais fraca? O INSS ou o aposentado? Então sim, é imoral, ilegal e inconstitucional, e todos os inal que você quiser pensar a mais, eu vou taxar sim essa decisão advinda do governo. Eu não acho justo uma pessoa que entra na justiça, luta por 5, 10, 15, 20 anos, ter o seu benefício cortado por mera liberalidade e vontade do INSS de forma administrativa. E eu vou combater isso enquanto eu tiver força. Agrade advogados, agrade a OAB, agrade o STJ, agrade o STF ou não. Eu estou aqui para falar o que eu penso. E eu não tenho rabo preso com ninguém e nem medo de ninguém. Eu não tenho político de estimação para defender aqui.
tá? Então, para outros advogados que talvez tenham a tese contrária, tudo bem, eu respeito muito, mas eu também quero o respeito de ter a minha tese de que se eu entrei na justiça, se eu conseguir depois de uma briga judicial, o INSS também só pode me retirar na briga judicial. Paridade de armas, igualdade nas condições. É isso que eu acho. Ou então, o INSS tinha que dar o direito do próprio segurado chamar o INSS e falar, olha, você está pagando a menos, eu quero a revisão da vida toda, estou assinando que eu tenho direito, vou passar por um médico particular e agora eu quero direito à revisão. Não é assim que funciona contra o aposentado, não é? Então, o que eu estou orientando você é que a gente tem que parar de achar que é normal, que é comum o aposentado e pensionista sempre ser o saco de pancada dessa história. Se eu falei besteira, eu queria que você colocasse o seu argumento aqui nos comentários. Se você não concorda, se você acha que sim, o INSS, com base na lei editada pelo governo, que é essa lei aqui, deve sim, é um direito, que o governo está mais do que certo, vir aqui e convocar quem conseguiu a decisão judicial de forma administrativa, ameaçando, inclusive, suspender o benefício. Aí é contigo. Eu sou contra, falo que é imoral, ilegal, inconstitucional e vou defender até o final. Ó, rimou tudo, hein? Vou defender até o final para que esse tipo de atrocidade não aconteça sem que o aposentado fique sabendo. Simples assim.